igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Quero convidá-lo a ficar em pé para nós continuarmos a adorar a Deus. Nós o adoramos agora com a leitura da sua palavra. Agora vamos adorá-lo com canções. Canções que falam do seu poder, da sua glória, do seu amor e da nossa pequenez diante do Senhor. Canções que falam de quanto nós precisamos, quanto nós dependemos do Senhor e de quanto nós o amamos. Vamos adorá-lo? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos no começo. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, teu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Dizer quanto somos gratos a Deus por tantas coisas que Ele fez por nós. Dizer o quanto Ele é maravilhoso por ter saído de sua glória e descido até a terra para nos salvar e nos livrar do inferno, da morte eterna. Dizer quanto Ele é maravilhoso, e por isso nós o adoramos de todo o coração.
como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de amor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. E peço sim que receba o nosso louvor, porque é de coração. E mesmo pecadores que somos justificados, limpos pelo sangue de Jesus. Por isso podemos te adorar de coração, Senhor. Porque o Senhor Jesus um dia morreu, se sacrificou em nosso lugar para que nosso pecado fosse pago. Tudo fosse pago. E hoje nós temos acesso direto ao Senhor por causa desse sacrifício. Obrigado, nós te louvamos e te adoramos de todo o coração. E em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue aí abundando em seu coração. Que você esteja feliz, alegre, agradecido em estar presente na presença do Senhor, juntamente com seus irmãos, com a sua família da fé, como filho amado de Deus. E eu quero convidá-lo a abrir nessa manhã a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 23.
Provérbios capítulo 23. Nós faremos a leitura do versículo 12 em diante. Ok. Todos encontraram? Onde eu parar, você continua a leitura, tá bom? Vamos ver se vocês estão bem ligados aí. Eu lerei, onde eu parar, vocês seguem. Quando eu retomar, assim nós vamos. A partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do... Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes... porque de veras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do... E quem? Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho, quando esse se mostrar vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Capítulo 24, versículo 1 e 2, diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Por quê? E os seus lábios? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, te pedimos graça, pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha iluminar os nossos olhos, ó Deus, abrir os nossos corações e ouvidos, para que possamos escutar os Teus ensinos, atentar-nos para a direção das Sagradas Escrituras, que é a Tua palavra, e que assim, ó Deus, o nosso coração possa estar totalmente entregue, totalmente rendido ao Senhor, confiado nas Tuas mãos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Faça de nós filhos amados, filhos obedientes e sábios nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagina que você está participando de uma pesquisa, e essa pesquisa é sobre pais e filhos.
E todo mundo aqui, nem todos são pais, mas com certeza todos são filhos. E aí chega num determinado item, e a afirmação é a seguinte, você tem que completar a frase. E é uma confissão. E essa frase diz assim: eu me considero um filho, 3 pontinhos. Primeira alternativa, para você escolher. Você se considera um filho obediente? Segunda alternativa, você se considera um filho desobediente? 3 pontinhos. É óbvio que essa pesquisa que eu estou dizendo seria em relação a você e seus pais terrenos. Mas e se essa nossa pesquisa fosse em relação a você como filho do Deus, do Pai Celestial Todo-Poderoso? Qual seria a sua resposta? Como é que você completaria? Eu me considero um filho, 3 pontinhos. Obediente ou desobediente? Provérbios capítulo 23 vem nos ensinar sobre como é ou quais são algumas das características de um filho obediente. E claro, se temos características de um filho obediente, podemos fazer um contraponto, um contrapeso em relação ao filho desobediente. E logo de início, do versículo 1 ao 11, que não lemos, é um pai que está aconselhando o seu filho. E esse pai aconselha o seu filho, dizendo: filho, tenha autocontrole. Cuide-se quando você estiver diante de manjares deliciosos. Cuidado para que isso não leve você a ser comprado, a ser subornado. Palavras enganosas, diz lá do 1 ao 3. E depois você tem do 4 ao 5 aqui, a fuga é uma fuga que o pai diz: filho, você deve fugir da avareza. Não viva pelas riquezas. E assim ele segue dando alguns conselhos. Fuja da comunhão do 6 ao 8 com o invejoso, com o mentiroso, com o enganador. Não se sente à mesa com ele. No 9, não faças injustiça àqueles que não podem se defender. Aliás, não seja injusto. Não remova marcos antigos. No 9, ele diz sobre você não dar tanta trela ou entregar-se ao longo diálogo ao insensato. E insensato aqui, irmãos, abrindo um parênteses, não é você olhar para alguém e dizer assim: esse cara é insensato. Não adianta falar com ele. Não, ele até fala que crê em Jesus, que crê na Bíblia, mas é um rebelde, é um insensato. Quando o Provérbios fala sobre insensato, não é alguém que tem menos inteligência, não é alguém que simplesmente desobedece. O insensato em Provérbios é alguém que rejeita, que ignora, que abomina, que odeia as palavras retas, que odeia a Deus, os seus conselhos, os seus juízos, os seus estatutos. Com esse você não consegue muita coisa. É dar pérolas a porcos, como disse Jesus em Mateus 7. E aí ele segue dizendo sobre esse conselho, no 10 ao 11, de você ser justo, não remover marcos antigos, marcos em relação à demarcação de um terreno. E aí o órfão, que fica sem seu pai, sem sua mãe, tem seu terreno ali, tudo demarcado, e o vizinho do órfão diz: não há quem o defenda, então eu removerei uns 2 metros adentro de seu terreno, ou uns 2 quilômetros, dependendo do tamanho das terras, e os marcos agora são novos. Ele diz: filho, não faça isso, porque o órfão tem quem o defenda. E adiante ele vai agora dar-nos detalhes sobre o filho obediente. Do versículo 12, lemos, daí em diante ele começa a dizer as características de um filho obediente. Em primeiro lugar, eu quero que você grave no seu coração que um filho obediente é um filho sábio. Diga comigo: um filho obediente é um filho sábio. É um filho? Bom.
Sábio é um filho que sabe viver, não pelos seus desejos, pelos seus desígnios. E há uma afirmação maravilhosa que diz que ser sábio ou viver a sabedoria é viver no mundo de Deus, no mundo criado por Deus, sob as leis de Deus. Ser sábio é viver no mundo de Deus, sob as leis de Deus. E aí a primeira coisa de um filho que tem o coração sábio, você pode ver comigo. E aí, filho sábio, no versículo 15 e 19, diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio. No 19, ouve, filho meu, e sê sábio. O que é um coração sábio? Em primeiro lugar, é um coração ensinável. É um coração disposto a aprender, a obedecer ao Pai. Veja no versículo 12, ele diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos, as palavras de conhecimento. No 23, a parte B, ele diz: compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. O filho sábio não é aquele que ouve simplesmente o seu pai. Porque quantos filhos não se sentam, ou mesmo de pé, ou mesmo no caminho com seu pai, ou sua mãe, escutando os conselhos de seu pai, aí ele faz assim, igual aqueles cachorrinhos do vidrinho do carro, né? O pai fala: então filho, você vai fazer assim, você não vai fazer assim, e ele só, quando o pai vira as costas, ele não é esse tipo de filho. É um filho que dedica a sua vida. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa, todo o seu planejamento de vida é pautado, é baseado nos ensinos de seu pai. O seu coração é sábio. Ele deseja viver sob as regras, sob os ensinos de seu pai. E ele vai dedicar todo o seu esforço, toda a sua inteligência, como filho obediente e sábio que é, para obedecer os ensinamentos do seu pai. Outra coisa que você pode ver como característica de um filho obediente e sábio é o filho que tem um coração direcionável. Veja no versículo 19, diz assim: filho meu, ouve, filho meu, e sê sábio. E o que você deve fazer? Guiar retamente no caminho você vai guiar o seu coração. O filho sábio não somente ouve os ensinamentos do pai, mas ele ouve também, entende e pratica as diretrizes de seu pai em relação de onde ele deve andar, como ele deve andar, com quem ele deve andar. Eu acho que foi só comigo que aconteceu isso, mas em alguns anos da minha vida eu achava que minha mãe não tinha tanta razão assim de como eu deveria andar, com quem eu deveria andar, que caminho eu deveria seguir. Eu acho que você nunca fez isso. Mas o filho sábio, ele segue a diretriz de seu pai. Se o seu pai disse não, vá por ali, o que ele faz? Não vai. Agora, por outro lado, você pega o filho desobediente, não sábio, o pai diz: filho, não vá por ali, porque ali é um caminho de morte. E o que ele faz? Meu pai não sabe de nada, né? Está muito velho, século passado, que hora é século 21, as coisas mudaram, o Waze vai me ajudar a encontrar o caminho correto. Mas o filho sábio tem o coração direcionável. O coração sábio é ensinável e é direcionável pelos conselhos, pelos conceitos do Pai. Agora, irmãos, para que isso aconteça, olha comigo o versículo 26, que está escrito: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Para que você tenha um coração sábio, que é ensinável e é direcionável, é necessário que o seu coração não seja seu. Você precisa entregar
confiantemente o seu coração para o seu pai. Você precisa admirá-lo. Você precisa confiar que ele te ama a ponto de dar a sua própria vida. E tudo que ele te ensina, e todos os caminhos que ele diz que você deve tomar, assim será. Porque você o ama. Porque o seu coração não é seu. O seu coração está nas mãos do Pai. Que coisa maravilhosa, não é? E os resultados de um filho assim, de um filho obediente, são resultados maravilhosos. Acompanhe comigo. Veja, ele segue dizendo quais serão então esses resultados. Em primeiro lugar, haverá prazer. Ele trará alegria ao coração de seus pais. Veja versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, o que acontecerá com o coração do pai? Alegrar-se-á também o meu, exultará o meu espírito. Isso é o pai falando do filho. Se você é um filho sábio, que tem o coração ensinável, coração direcionável, se o teu coração está nas minhas mãos, o resultado será alegria para o meu coração. É isso que o pai diz ao filho. Versículo 24 e 25 diz assim: grandemente, vamos ler juntos? Grandemente se regozijará o pai do... E quem mais? E o 25? Se você ver a primeira sessão de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9, 18, não precisa abrir agora, mas o capítulo 1, versículo 8 diz assim: filho meu. O capítulo 2, versículo 1 diz: filho meu. Capítulo 3, versículo 1, filho meu. E ele segue. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, 7, versículo 1, 8, 32, e culmina lá no capítulo 10, versículo 1. O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o insensato é vergonha para sua mãe. Então, em primeiro lugar, você vai ver que o filho sábio, ele traz alegria aos seus pais. É um filho que cumpre os ensinamentos, segue a direção, tem o coração na mão do pai, ele segue todos esses passos, então, no futuro, seu pai se alegra. Já viu um pai orgulhoso falando do filho? Rapaz, você precisa conhecer o meu Juninho. Meu Juninho é demais. Joga a bola que é uma beleza. Se fosse no meu caso, coitado, seria um perna de pau. Porque com a mão até que vai alguma coisa, agora com as pernas não dá. Mas o pai orgulhoso fala de seu filho com a boca, né? Parece que ele pega um ar novo. Meu filho, minha filha. Não é assim? Outra coisa que você vê como resultado do filho sábio e obediente é o filho que tem palavras agradáveis. Veja no versículo 16, final. Quando os teus lábios falarem coisas retas. A alegria no coração do pai, a exultação no coração do pai, quando o seu filho fala palavras retas. Veja lá no 23. Compra a verdade e não a venda. O pai alegre, o pai que tem exultação com o seu filho, é o pai que tem alegria ao ver o seu filho conversar com seus amigos. É o filho que fala com seus colegas coisas edificantes. É o filho que sabe aconselhar outros filhos. É o filho que não mente. Se ele diz ao pai que vai ao centro e voltará até as 4 da tarde, às 4 da tarde ele estará em casa. É o filho que fala a verdade. Se ele cometeu um erro escondido de seu pai o questiona, então ele diz: pai, verdade, fui eu. O filho que fala a verdade. Irmãos, há um futuro glorioso para o filho obediente. Há um futuro maravilhoso
para o filho que é sábio e tem um coração sábio. Veja o versículo 18. Porque de veras haverá o quê? Bom. O que haverá para esse filho? Um bom futuro. Haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. O filho obediente é o filho que tem um futuro maravilhoso pela frente. E se você voltar em Êxodo, capítulo 20, você verá: honre o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias, para que você seja abençoado, para que você tenha dias abençoados, para que você tenha esperança no seu futuro. É necessário ser um filho obediente, um filho sábio, que tem um coração sábio, ensinável, direcionável, que está nas mãos do Pai. É um futuro glorioso, cheio de esperança. Coisas boas, né, irmãos? Quem não quer ser esse filho? Quem não quer ser um filho obediente? Não levante a mão se você não quer. Agora, por outro lado, irmãos, o filho desobediente não é sábio. Ele é insensato. O coração dele é um coração duro, fechado. É um coração que não está disposto a aprender com seu pai. Entra por um ouvido e sai por outro. Os ensinos de seu pai são jogados como que na sarjeta, como água que não presta, como uma água que não vale para nada. Os ensinos de seu pai para ele não têm valor. E quando eu digo pai, estou dizendo pai e mãe. E quando eu digo pai e mãe, estou dizendo Deus, acima de seu pai e de sua mãe. É muito interessante isso, irmãos. Você faz o caminho inverso e você vai ver que o coração insensato não segue os ensinos de seu pai, não é direcionado pelas diretrizes que o seu pai lhe dá, e muito menos é um coração que pertence ao pai. O filho desobediente e insensato é egoísta, e ele ignora totalmente, ou às vezes até partes. Isso é bom, isso não é, meu pai sabe, isso meu pai não sabe, mas ele ignora os ensinamentos de seu pai. Seu coração não pode ser entregue ao seu pai, porque ele não confia no seu pai. Ele não, preste atenção, ele não confia no seu pai. Ele não admira o seu pai. E por isso ele não lhe entrega o seu coração. Ele não entrega ao seu pai a sua vida. Vamos completar a frase da nossa pesquisa? Eu me considero um filho. Qual é a sua alternativa? Você vai completar com obediente ou desobediente? E é interessante, do versículo 27 em diante, ademais desse filho não alegrar o seu pai, ser o contrário do filho obediente, ademais desse filho ser mentiroso, enganador, falar mal das pessoas, trazer fofoca, levar fofoca, não edificar vidas, mas destruí-las. O seu futuro é terrível, irmãos. Não há esperança no seu futuro. Os seus dias vindouros são assustadores, horrorizantes. E aí, ele vai dar alguns exemplos aqui, do 27 ao 29, ele vai dizer que esse filho que ignora o seu pai, ignora os seus ensinamentos, esse filho que não entrega o coração ao pai, será um filho que rejeitará o seu pai, porém, ele se entregará a pessoas que destruirão a sua vida. Olha aí do 27 ao 29 rapidamente. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito, ela é como o salteador. Ele usa a figura da prostituta como uma pessoa que vai destruir um homem. É uma pessoa que vai destruir a vida, os planos, os projetos. Mas há muitos tipos de pessoas que fazem isso.
Você pode se aproximar de diversos tipos de pessoas que destruirão a sua vida quando você ignora o seu pai, quando você ignora os seus ensinos. Você se entregará a pessoas que destruirão a sua vida. Na sequência, do 30 ao 35, ele vai dizer que o filho desobediente, este filho rejeitará o seu pai, não o escutará, mas se entregará não somente a pessoas que destruirão sua vida, mas a coisas que destruirão sua vida. Ele fala sobre a bebida, mas será que é só a bebida que destrói a história de um homem, de uma mulher? É só a bebida, irmãos? Será que só os alcoólatras têm suas vidas destruídas? O que mais destrói a vida de um homem, de uma mulher? É isso que ele está dizendo. E no capítulo 24, versículo 1 e 2, ele vai dizer que esse filho não entrega o seu coração ao pai, mas ele tem inveja dos malfeitores. É uma inversão de valores, irmãos. O que é correto não é bom, mas o que é ruim, sim. Ele tem inveja daqueles que praticam a maldade. Veja comigo, vamos ler 1 e 2 do 24 juntos. Não tenhas invejas dos homens, nem... Ele tem inveja. Ele quer ser igual a esses homens. Ele não admira o seu pai. Não entrega o seu coração a ele, mas entrega o seu coração à violência, ao engano, à mentira. Quem você é? Em relação ao seu pai, seus pais terrenos, você alguma vez, ou algumas vezes, você já tampou os seus ouvidos para os ensinos de seu pai ou de sua mãe? Alguma vez na sua vida você fechou seu coração e não confiou no seu pai e na sua mãe? Sim ou não? Em relação a Deus, alguma vez na sua história, na sua vida, você deixou de seguir os ensinamentos do seu Pai Celeste, a direção que Ele te deu e que Ele nos dá gratuitamente, os seus conselhos, os seus preceitos, para que eu e você sejamos filhos sábios? Alguma vez na sua vida, você já deixou de caminhar no caminho que o Pai fez para você? Alguma vez você travou seu coração e tampou seus ouvidos para não escutar o seu Pai Celeste? Alguma vez você deu as costas ao seu Pai Celeste enquanto Ele falava para você do seu erro? Eu acho que não. Talvez isso tenha acontecido só comigo. E deixa eu dizer como é que você completa a sua frase. Eu me considero um filho desobediente. Porque nós somos filhos desobedientes por natureza. Nós lemos Romanos capítulo 5. O pecado não nos deixa obedecer. O pecado tampa os nossos ouvidos, endurece o nosso coração e não nos deixa seguir os ensinamentos dos pais, porque não seguimos o ensinamento do Pai. E se há um problema com o Pai, há problemas aqui, no âmbito terrestre. Não sabemos viver no mundo de Deus. Não sabemos, irmãos. É necessário assumir essa verdade. Mas eu creio que você, assim como eu, tem o desejo de ser um filho obediente. Posso ouvir um amém? Eu tenho o desejo de ser um filho obediente. Você precisa ter esse desejo de ser um filho obediente. Mas é necessário entregar os nossos corações ao Pai. É necessário confiar em quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso, Ele guia. Que coisa boa seria se todos nós assim o fizéssemos. Mas nós vivemos fugindo dos caminhos,
feitos pelo Pai. E nossa pergunta, irmãos, inicial, estou concluindo. Eu perguntei, qual seria a sua escolha? Como é que você completaria a frase? Eu me considero um filho, uma filha. Alternativa A, obediente. B, desobediente. Olha para o seu coração agora. Como é que você responderia? Talvez você esteja tendendo mais para o lado do filho desobediente. Talvez em algumas coisas você diga, não, aqui eu sou filho obediente. Eu sigo os conselhos do meu pai. Eu sigo a palavra de Deus. Eu sou um bom filho. É que às vezes meu coração deseja os caminhos que disse Jeremias, que são enganosos. De vez em quando meu pezinho vai lá, presbítero Azor, mas depois eu saio de lá. Meu pai é bom, ele me perdoa. Eu pego meu coração e devolvo meu coração para ele e está tudo certo. Talvez você seja uma mescla dos dois. Qual é o padrão de vida que nós devemos ter, irmãos? O provérbio nos afirma que devemos ser filhos obedientes e sábios. Mas não há saída para mim e para você, porque Romanos diz que todos nós pecamos. E se temos coração pecador, temos um coração rebelde, em rebelião contra Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se eu parasse o sermão aqui agora, você podia voltar para casa assim, com essa angústia. Quando eu vou ser um filho obediente? Como é que eu faço? E eu te digo, você não vai conseguir. Pode usar toda a tua inteligência, pode usar toda a tua força, tua honestidade, e ainda assim, você será um filho desobediente para o seu pai. E porque você é um filho desobediente ao seu Pai Celeste, você é desobediente aos seus pais. Talvez você diga, mas eu não tenho meus pais aqui mais. Mas o reflexo da educação dos seus pais alcança as pessoas que estão à sua volta. Houve um filho que veio. Esse foi filho obediente, sábio. Toda a plenitude estava nele. E disse João que ele veio, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E em seu batismo, o evangelista Mateus vai dizer que ouviu-se uma voz do céu e o Pai dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Este é o Filho obediente. É o Filho que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que foi à morte por conta de sua obediência. Ele é o padrão de filho obediente. Ele é o padrão, o exemplo que eu e você precisamos seguir para alcançar esse objetivo, de sermos filhos obedientes, que vivem no mundo de Deus, sob as leis de Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz que ele aprendeu a ser obediente, mesmo em meio aos sofrimentos. Quer dizer que ele é o seu padrão, mesmo quando você sofre. Mesmo quando você acha que seu pai não te entende, que Deus não te vê. Cristo é o exemplo do filho obediente. Ele é esse filho que alegrou totalmente o coração do pai. Ele é esse filho que só trouxe palavras de edificação, de cura, de transformação, de esperança, de uma nova expectativa. Foi Ele que enviou o seu Espírito para que eu e você tivéssemos um novo coração, um coração entregue ao Pai. E em Cristo, querido, querida irmã, se você se tornar um discípulo fiel, que olhe o exemplo dele, quem ele é, o que ele fez, se você confia que na cruz você ganhou a justificação e agora você é um filho adotado de Deus, agora você pode chamar Deus de Pai, então você tem um futuro glorioso pela frente. Há esperança para você, há esperança para mim,
E esse filho, o nosso exemplo, nos faz cada dia sermos filhos obedientes e sábios, não segundo o meu e o seu coração, mas segundo o coração do Pai. Que eu e você possamos ser esse filho, essa filha, obediente e sábio diante do nosso Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Nessa oração, eu acredito que você tem algumas coisas para fazer. Você só pode imitar ao Filho perfeito em obediência, se você crer nele e em sua obra, se você crer no que ele fez por você, se você confessar os seus pecados, as suas desobediências, porque um filho obediente morreu, para que filhos desobedientes como eu e você se tornassem filhos obedientes e sábios. Você precisa confessar os seus erros, as suas desobediências. Entregue o seu coração nas mãos do Pai nessa hora.